Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui em Recife. Achei esse chapéu aqui como parte da decoração do lugar que eu tô. Mas deixa eu falar para vocês sobre o profeta de Deus. Existe muita especulação rodando por aí e alguns membros da igreja acreditam em informações que não são divulgadas pela igreja, que não são confirmadas por nenhuma fonte séria. Então, muito cuidado com as especulações que se referem aos líderes da igreja. Estou falando especificamente sobre uma notícia falsa que circulou pelo WhatsApp aqui no Brasil, de que o presidente Nelson estaria internado. Talvez até ele ficou internado, nós não sabemos. Talvez tenha acontecido. Mas o que adianta você ficar especulando essas coisas? Nós temos que orar pelos profetas? Com certeza. Nós temos que orar para que eles sejam sustentados, que eles sejam protegidos, que eles continuem a ser um receptáculo das mensagens de Deus, oráculos vivos para nós, e nós temos que fazer isso sempre. Nós amamos o presidente Russell Nelson e os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. Vários deles já são bem idosos, né? Eu diria que todos são idosos. Até os mais jovens entre eles têm lá quase 70 anos, né? De 60 para 70 anos, e os mais jovens. Os mais velhos já passaram dos 90, acho que todos os membros da primeira presidência já passaram dos 90 anos. O presidente Nelson vai fazer 100 anos neste ano. Então é claro que eles sofrem as consequências de uma idade avançada. E o presidente Nelson publicou hoje, apenas alguns dias antes da conferência geral, que a gente não tem que se assustar se alguns líderes terem sua mensagem gravada na conferência geral, ou eles darem a mensagem sentados, ou eles precisarem de ajuda para ir até o púlpito e para voltar, né? Porque são homens que têm as dificuldades da idade. Quando você chegar a 90 anos de idade, talvez você vai ter essas mesmas dificuldades. Talvez não, né? Talvez você vai ser um atleta. A gente vê pessoas que têm uma idade avançada e que aparentemente conseguem se movimentar e agir. Mas mesmo assim, comparado ao período que eles eram jovens, eles enfrentam limitações. E é maravilhoso, disse o presidente Nelson, que a gente tenha homens e mulheres numa idade avançada servindo, porque para o mundo, nessa idade, você já estaria aposentado, você ia estar curtindo seus netos, ia estar viajando, ia estar descansando, né? Fazendo o que você gosta, desenhando, pintando, sei lá, mexendo com madeira, um hobby que você tem na sua vida. Mas não, eles se dedicam muito e eles fazem viagens, e eles falam em devocionais, em serões, eles têm muitas reuniões. Então, assim, é muito, muito intenso. Eu fiz uma viagem recente na África, eu já falei isso para vocês bastante, vou continuar falando porque foi incrível. Mas foi extremamente cansativo. Foram 2 semanas nas quais eu fiz a viagem internacional para a África. É um diferente fuso horário, então tive que me adaptar àquele fuso horário. Depois, dentro do país de Moçambique, nós fizemos várias viagens. E depois fiz a viagem de retorno para o Brasil, mudando novamente para outro fuso horário. Então, eu fiquei muito cansado, fiquei doente. Imagina esses homens com 70, 80, 90 anos, tendo uma rotina assim. Então, nós temos que ser muito gratos por Deus sustentar eles, por dar a capacidade deles realizarem essas tarefas tão pesadas que eles possuem. E vocês já pensaram sobre isso também? Deus, ele reservou para esses últimos dias onde Satanás ele tem uma grande força, onde o mundo distorcer o que é certo, o que é errado. Nesses últimos dias, quando as escrituras falam com guerras, rumores de guerras, calamidades, contaminações, reservou homens com grande experiência. Eu fico impressionado por saber que Deus preparou o presidente Nelson, um grande médico e cientista, para uma época de pandemia, para uma época de dificuldades. Então, o treinamento secular dele é impressionante.
Também preparou o presidente Oaks, que é um grande jurista, e a gente vê as nações debatendo sobre as questões de casamento, questões de família, questões de liberdade religiosa. E o presidente Oaks, ele tem um treinamento secular muito importante e é muito benéfico para a igreja. Nós temos o presidente Eyring, que é um professor, e olha como a igreja ela tem oferecido tantos recursos na autossuficiência, né? O Pathway e tantas coisas. Então, assim, quando eu olho para a primeira presidência, também para o Quórum dos 12 Apóstolos, eu vejo como o Senhor é bondoso de ter treinado esses homens e preparado eles. Eles chegaram depois de uma vida inteira de experiências na família, na profissão, na comunidade, para serem melhores instrumentos na mão de Deus. É claro que Deus não precisa de um profeta idoso. Ele poderia chamar um jovem, como chamou Samuel, chamou Joseph Smith, mas em nossos dias de dificuldade eu sou grato por Deus colocar homens que aprenderam ao longo dos anos e demonstraram ao longo dos anos o comprometimento para com Deus e são ferramentas poderosas na mão de Deus. Então, eu só queria fazer esse vídeo rapidamente para a gente não ficar divulgando especulações. Quando você ficar preocupado com a vida do profeta, ore a Deus e procure nas fontes corretas. Então, quando chegou essa notícia para mim, vários de vocês me perguntaram: Lucas, é verdade que aconteceu? Eu não tinha recebido nenhuma notícia. O que eu fui fazer? Fui no site oficial da igreja, o Church News. A gente tem em português e eles fazem um trabalho excelente de traduzir. Grande parte do conteúdo é traduzido poucas horas depois de diferença. Então, mas eu fui, em inglês também, fui procurar lá. Tem alguma coisa no Church News? Não tem. Fui procurar em sites de notícias de Utah para ver se tinha alguma coisa. Alguns sites relacionados à igreja, outros não tão relacionados à igreja, mas porque o Utah tem uma concentração grande de membros, eles normalmente falam. Então fui procurar, não tinha nada. O que acontece? Pode ser que alguém tenha visto o profeta no hospital, pode ser tudo, gente, mas pode também não ser, né? 1º de abril é o dia da mentira e muita gente divulga coisas falsas, e às vezes é por uma piadinha, né, fazer uma pegadinha, mas às vezes é intencionalmente para atacar. Até circulou aí uma notícia de que os missionários agora podiam ter bichos de estimação, mas é uma piada de 1º de abril e algumas pessoas estavam compartilhando, então muito cuidado. Com o tempo vai ser cada vez mais difícil distinguir o que é certo e o que é errado. As ferramentas de inteligência artificial que nós temos, elas permitem maravilhas. Por exemplo, nós agora estamos traduzindo os vídeos do Jack Welch e da Lynn Wilson, que são os fundadores da Central das Escrituras, mas não apenas traduzindo, dublando eles por meio de inteligência artificial. E a Sheila e a equipe de tradutores têm feito isso e é incrível. E você pode ouvir a voz dos fundadores da Central das Escrituras na tonalidade deles, só que em português. Então é muito bom, eu recomendo que vocês assistam. Porém, essas mesmas ferramentas que possibilitam isso, também possibilitam o engano. E nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que a citação que o profeta deu logo que ele foi chamado, né, e que se tornou bem popular, de que ninguém vai conseguir sobreviver espiritualmente se não dar ouvidos ao Espírito Santo, se torna cada vez mais real. Precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo, tá bom? Então, era isso que eu queria conversar com vocês rapidinho e convidar todos para assistir à conferência geral que acontece neste final de semana, sábado e domingo. Nós temos os horários divulgados, vai ser às 13, às 15 e às 19 e depois, no domingo, às 13 e às 15. Às 13 e às 17. Falei 15, não, é 17. 13 e 17. Né? E algumas dessas sessões vai ser transmitida pela Rede TV, um canal aberto que tem no Brasil. Os outros, se você não pode assistir a Rede TV ou se você não quer, pode ir na internet, vai estar lá no site da igreja, no YouTube da igreja, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês aqui diretamente de Porto de Galinhas.
Foi muito legal estar aqui em Pernambuco. Pena que eu fiz uma viagem rápida e não tive a oportunidade de falar com todos os membros que eu gostaria aqui, mas falei com vários. Estive numa noite familiar muito legal, uma família bem especial, e conheci vários membros aqui e foi excelente. Então é isso, pessoal. Até mais. Abraço.